do desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1913. O Campeonato Citadino de 1913 seria disputado no sistema de pontos corridos, com turno e retorno entre as equipes filiadas à Liga de Futebol Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Participaram neste ano da competição: Fußball Clube Porto Alegre, Fußball Clube Mannschaft Frischalf, que retornou à liga depois de se desfiliar em 1910. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Esporte Clube Colombo, primeira vez participando do campeonato. E Esporte Clube Internacional. O Grêmio e o Fußball desligaram-se da Liga de Futebol Porto Alegrense, devido a um desentendimento ocorrido no jogo do Internacional contra o Fußball. Segundo consta, o Grêmio reclamou que o árbitro designado pelo clube teria sido desrespeitado por atletas do Internacional. Já o Internacional argumentou que o árbitro havia favorecido o Fußball Clube Porto Alegre. Não temos certeza se as partidas com a participação do Grêmio e do Fußball foram canceladas, ou se foi considerada derrota por WO. Mas o mais provável é que foram canceladas e desconsideradas para fins da classificação final. Nesse vídeo vamos adotar esse critério. A estreia do Internacional no campeonato foi contra o Grêmio no dia 8 de junho de 1913. Era o Grenal de número 6. Neste ano, o Inter começa a utilizar a sua tradicional camiseta toda vermelha. A outra novidade foi que o Colorado disputou seus jogos na sua nova sede, o campo da Chácara dos Eucaliptos. A escalação do Internacional para esta partida foi: Russomano, Peri, Simão, Barbieri, Carlos Cluve, Chaves, Túlio, Galvão, Ribas, Pinto e Francisco Vares. A imprensa considerou um jogo belíssimo. Mas o Grêmio ganhou de 1-2. O gol do Inter foi de Túlio. Geyer e Ashley marcaram para o Grêmio. Para a sorte do Internacional, essa partida foi cancelada com a desistência do Grêmio e não contabilizou para a classificação final. O próximo jogo, contra o Colombo, estreante no campeonato, foi a primeira partida valendo para a classificação no campeonato. Realizada no Estádio da Baixada no dia 22 de junho de 1913. O Internacional jogou com Russomano, Ari Lopes, Simão, Peri, Carlos Cluve, Scabilon, Túlio, Galvão, Ribas, Miller e Francisco Vares. O Inter dominou amplamente a partida ganhando de 0-6. E poderia até ter sido mais se não fosse a atuação do goleiro e zagueiros do Colombo, que evitaram muitos gols. Marcaram na partida: Túlio, Simão, Ribas, Scabilon, Galvão e Francisco Vares. A partida do Internacional contra o Fußball no primeiro turno foi a que motivou a desistência do Grêmio e do Fußball do campeonato. O árbitro indicado pelo Grêmio foi acusado de favorecer o Fußball. O jogo aconteceu no dia 13 de julho de 1913 no campo da Rua Benjamin Constant. O Colorado jogou com Cazuza, Ari Lopes, Simão, Ribas, Carlos Cluve, Pedro Chaves, Túlio, Galvão, Miller, Radagásio e Francisco Vares. A partida terminou com um empate em 1-1. Com gols de Batista para o Fußball e Túlio para o Internacional. Mas o jogo foi cancelado e não contabilizou para a classificação final. A segunda partida válida para o campeonato foi entre o Internacional e o Frischalf. Disputada no campo da Chácara dos Eucaliptos, no dia 10 de agosto de 1913. A escalação do Inter foi: Russomano, Ari Lopes, Simão, Peri, Carlos Cluve, Pedro Chaves, Túlio, Galvão, Pinto, Miller e Francisco Vares. O Colorado fechou o primeiro turno com uma incrível goleada de 10-1. Os gols do Inter foram de Carlos Cluve, 2 gols.
Galvão, 2 gols. Pinto, 2 gols. Francisco Vares. Miller. Pedro Chaves. E Túlio. Blanc descontou para o Frischalf. O Internacional começa o segundo turno do campeonato enfrentando o Colombo no campo da Chácara dos Eucaliptos no dia 24 de agosto de 1913. Jogaram pelo Colorado: Russomano, Ari Lopes, Simão, Peri, Carlos Cluve, Pedro Chaves, Túlio, Galvão, Pinto, Miller e Francisco Vares. Não foi um bom jogo por causa de um vento forte que reinou na ocasião. Mesmo assim, o Internacional ganhou de 6-0. Repetindo a goleada do primeiro turno. Alguns jornalistas na época disseram que o vento ajudou nos gols do Inter marcados pelos jogadores. Túlio, 3 gols. Simão, 2 gols. E Carlos Cluve. O Internacional encerrou sua participação no campeonato jogando a quarta partida válida contra o Frischalf, no dia 28 de setembro de 1913 no campo do Turnerbund, onde é a atual sede do Sojipa. A escalação colorada contava com Russomano, Paulo Mariat, Simão, Plínio, Carlos Cluve, Pedro Chaves, Túlio, Galvão, Miller, Fabrício e Francisco Vares. O jogo teve um público muito bom e entusiasmado que assistiu à vitória do Internacional por 1-5. O gol do Frischalf foi de Eixember. E os do Inter foram marcados por Paulo Mariat, 2 gols. Fabrício, Galvão e Miller. Na classificação final, o Internacional é o campeão do Citadino de Porto Alegre de 1913. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placa distante, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Primeiro grande título do Colorado. Vencedor com uma campanha invicta, onde fez 8 pontos em 4 jogos. Com 4 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Marcou 27 gols, e sofreu apenas 2. Terminando com um saldo de 25 gols. Essa foi a primeira de muitas grandes conquistas. No próximo vídeo veremos o Campeonato Citadino de 1914. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!